Vamos começar a nossa discussão aqui com a situação nacional. Nós tivemos aí vários desdobramentos um tanto quanto curiosos na situação política nacional. Com o Sérgio Moro mudando de partido, o Dória renunciando e depois voltando atrás na renúncia, o Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias do PSDB, mantendo aí a sua candidatura, apesar de derrotado nas prévias. Uma situação bastante curiosa, né? Essa situação mostra duas coisas bastante importantes sobre a situação política. Primeiro, que ao contrário do que muita gente achava, a questão da terceira via não está de forma nenhuma esgotada. Todo um setor da burguesia, principalmente o setor vinculado ao capital financeiro nacional e internacional, procura viabilizar essa candidatura da terceira via. Ao que tudo indica, né, pelas últimas movimentações, mas como nós afirmamos aqui sistematicamente, é preciso tomar muito cuidado com os prognósticos, porque tudo é muito confuso, né? Mas ao que tudo indicaria, nesse momento, nós temos aí como tendência principal, né, o lançamento do candidato derrotado do PSDB para presidente, né? Eles formariam uma ampla frente de partidos, que seriam os partidos chamados de centro, né? Todos os partidos de direita, MDB, DEM, né? União Brasil, no caso, PSDB, Cidadania, essa coisa toda. Esse grupo que é o grupo dominante na política nacional há muito tempo, né? Eles se unificariam e lançariam o Eduardo Leite como candidato a presidente. O candidato que vai ser apresentado no último momento. As convenções partidárias deverão ser todas em junho, né? E aí vários partidos se unificariam em torno da candidatura do Leite, com o que aparentemente até o Dória já teria concordado, né? A desistência, a tentativa dele de voltar a ser, de se manter como governador do estado, num primeiro momento, já mostrava esse acordo, né? Aí o acordo não deu certo, porque ele ia passar uma rasteira, como é tradicional na política burguesa, né, no seu vice-governador, com o qual ele tinha assumido o compromisso de apoiá-lo para o governo do estado nessa eleição, e o governador ameaçou de entrar com o impeachment do Dória na Assembleia Legislativa. O Dória foi obrigado a voltar atrás na tentativa de enfiar a faca nas costas do seu vice-governador. Se desligou, né, do governo, mas tudo indicaria que ele não seria mais candidato, né? Isso aí mostraria que nós estamos diante de um acordo já bastante adiantado, né, no interior da direita, em torno da candidatura do Eduardo Leite. É uma candidatura que tem, como é que se diz? Determinadas características que servem a essa manobra. O candidato é bastante desconhecido do resto do país, com exceção do Rio Grande do Sul. Isso significa que a maioria da população não sabe que o governo dele no Rio Grande do Sul foi um governo de duro arroxo fiscal e de ataque aos funcionários públicos e professores e muita repressão, né? Isso daí, logicamente, apareceu muito pouco na imprensa e, portanto, fica
meio que colocado em segundo plano. Ele é um candidato jovem, né? Ele já tinha declarado, inclusive para efeitos eleitorais, que ele é gay. Né? Numa dessas entrevistas, se não me engano, foi a entrevista com o Bial, que é o Bial, né? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Ele é uma espécie de cabo eleitoral da Globo, né? Ele pega aí as entrevistas dele, todas têm um sentido de promover determinado tipo de pessoa. Então ele já promoveu o candidato gay, que é preciso que se diga claramente, é um gay eleitoral, né? Ele poderia até nem ser gay. Ele se declarou gay por uma questão puramente eleitoral. Isso aí mostra também, né, de passagem, que essa coisa que a esquerda acha tão importante, né, o candidato negro, a candidata mulher negra, que já leva 2 pontos, né, por ser mulher e por ser negra. A candidata mulher negra LGBT já leva 3 pontos, né? E tudo mais. Isso é uma farsa, né? A pessoa não tem que votar nisso daí. Os políticos burgueses e pequeno-burgueses que se apresentam dessa forma não representam nenhuma luta. É pura propaganda, né? O critério para você votar numa pessoa, pelo fato de que essa pessoa representa uma luta, você teria que ver a inserção da pessoa na luta efetiva dos movimentos de massa, que não é o caso desses candidatos, né? E no caso Eduardo Leite é totalmente, não tem nada a ver com nenhuma luta de massas, pelo contrário. Ele é uma pessoa que luta contra os movimentos de massa, contra o movimento sindical e tudo mais. Mas ele tem essa impressão que é boa para a manipulação política, né? Porque a eleição, no final das contas, é um problema, em grande medida, de manipulação política. Nessa altura dos acontecimentos, muita gente fala assim, não vai ter Eduardo Leite, não vai ter terceira via, não vai ter nada. Pode ser que não tenha, é difícil saber. Mas de forma nenhuma que a gente poderia descartar isso daí. É toda uma operação da burguesia nesse sentido. E, obviamente, né, vendo as características do candidato, nós temos que tirar uma conclusão que é muito importante. Essa candidatura é uma candidatura que é lançada principalmente contra a candidatura do Lula. Por quê? Primeiro porque ele, já por essas características, jovem, e gay, etc. e tal, ele vai aparecer vai ser apresentado, né, pela propaganda como um candidato do campo democrático, se não da esquerda, do campo democrático. E o candidato do campo democrático é o Lula. O Bolsonaro, evidentemente, é o candidato do campo da extrema-direita, da ditadura e tudo mais. Então, quer dizer, para que essa candidatura progrida, ela tem que se chocar com a candidatura do Lula. Pode parecer meio absurdo isso nesse momento, porque as pesquisas todas dão assim, Lula 41, Bolsonaro 32, sei lá, coisas... entre Lula e Bolsonaro haveria menos de 10% de distância, né? Mas isso tudo é pesquisa. Ninguém sabe, na realidade, o que está acontecendo. E também as pesquisas, elas vão mudar de acordo com o impacto que a propaganda eleitoral tiver na eleição, de acordo com a movimentação financeira dos candidatos, né? A frente que está se formando aí para lançar essa candidatura alternativa da terceira via é uma frente muito grande, né? De pessoas que ocupam aí espaços importantes na política nacional, institucionalmente falando. Por exemplo, a candidatura seria apoiada pelo governo do estado de São Paulo, seria apoiada pelo governo do Rio Grande do Sul,
seria apoiada aí por setores da burguesia de todos os estados do país. E seria apoiada pelo capital financeiro nacional e internacional. Quer dizer, recursos e capacidade de mobilização de pessoas, essa candidatura teria. Né? Sem falar no fato de que a imprensa toda, já meio que quase toda, né, a grande imprensa capitalista, golpista, já vai se cartelizar em torno dessa campanha eleitoral. Quer dizer, então, isso não pode ser subestimado. Né? Eu vi uma declaração de uma das pessoas que apoia essa candidatura, se não me engano, o próprio presidente do PSDB, ou o presidente regional do PSDB, falou o seguinte, que tudo bem as pesquisas, mas o que as pesquisas mostram realmente, né, é o nível de rejeição dos candidatos. Significaria o seguinte, que se o Lula tem 41%, como mostram as pesquisas, se ele tiver, o fato é que a rejeição dele é de quase 60%. E se o Bolsonaro tem 32%, a rejeição dele é de quase 70%. O que significa esse raciocínio em termos gerais? Significa o seguinte, que a burguesia considera que o eleitorado, que nesse momento está sendo consultado para votar no Lula ou no Bolsonaro, diante de uma campanha dura e sólida, o lançamento de um candidato apoiado por vários partidos, o eleitorado que diz, que se manifesta positivamente nas pesquisas, ele começaria a evaporar. E esses candidatos, na verdade, não têm mais do que o que eles apresentaram na pesquisa, porque o que eles não conseguiram de voto é rejeição, e o que eles têm de voto é um voto bastante inconsistente e tenderia a desaparecer no meio da eleição. Se não tenderia a desaparecer completamente, tenderia a desaparecer parcialmente. Quer dizer, o Bolsonaro cairia de 31 para... ou continuaria com esses 31, né? E o Lula cairia de 41 para 30, 25, sei lá, qualquer coisa desse gênero. Evidentemente que, à medida que a eleição vai se afunilando, nós temos aí uma situação extremamente perigosa para a candidatura do Lula. Porque o que está acontecendo na eleição é o que estava previsto pela burguesia. Você tem um espaço de campanha eleitoral propriamente dito muito pequeno, né? Esse que vai ser, né, se as candidaturas forem aprovadas até o final de junho, né, a campanha eleitoral vai começar, eu não me lembro bem qual é o calendário eleitoral, mas vai começar em meados de julho, quer dizer, já julho meio andado, não vão ter agosto e setembro. Na melhor das hipóteses, serão 3 meses de campanha eleitoral. Em 3 meses de campanha eleitoral, imagine vocês a seguinte situação. A burguesia lança uma campanha de calúnias fulminante contra o Lula. Nós já mencionamos aqui coisas que estão no ar, né? O venezuelano que está fazendo delação premiada nos Estados Unidos, né? A reciclagem das acusações de corrupção contra o Lula, novas acusações de corrupção, né? Essa semana aqui a revista Isto É, dando assim uma amostra grátis do que vem por aí, publicou uma matéria assinada de um colunista, mas é a posição da revista, falando assim, né? Mulher de peixe, peixinho é, se referindo à namorada, noiva do Lula, a Janja, né? E aí cria o falso escândalo de que ela estaria devendo
dinheiro, que ela fez um empréstimo e não pagou. Então isso aí já seria corrupção. Quando na verdade isso aí é mais ou menos sinônimo de ser brasileiro, né? Os jornais trazem as famílias brasileiras estão todas endividadas e tal. Mas no caso da mulher do Lula, já é corrupção. Então vocês imaginem o que mais que não vão falar. Tem muita coisa. O baú de maldades aí da direita é inesgotável. O Bolsonaro vai lançar uma campanha de calúnia suja, como ele faz sempre, e a direita também. A campanha vai ser dominada pelas calúnias, pelas insinuações, etc. e tal. Isso daí pode afetar a eleição? Pode afetar, porque nós estamos numa situação em que não há uma grande mobilização popular, né? O PT, inclusive, preparou o cenário, porque concordou, juntamente com outros partidos, em acabar com as mobilizações. Então você não tem nada, não está acontecendo nada. Não há mobilização, não há unidade da esquerda, que poderia criar um movimento positivo. Muito pelo contrário. A esquerda, até agora, tem simplesmente enrolado a questão da candidatura do Lula. Nós vamos ver isso aqui também já. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada. Isso aí pode resultar num desastre político total, né? Os dirigentes do PT, eles são sempre otimistas, né? Não ia ter golpe, o Lula não ia preso, etc, etc, etc. Mas quando a coisa fica preta, eles tiram o time de campo e não sabem o que falar, né? Então é importante fazer essa advertência, nós já falamos sobre isso na semana passada, né? É importante primeiro considerar que é preciso travar uma luta em torno da campanha do Lula, e segundo, ter claro que as eleições não são a última palavra na política. As eleições refletem uma determinada relação de forças no país. A relação de forças não é favorável à esquerda, né? Porque a esquerda fez de tudo para que ela não fosse favorável. A gente precisa falar um pouquinho sobre isso. O que a esquerda fez para preparar o terreno para a terceira via? Primeiro, o PT, né? O resto da esquerda é difícil até de a gente falar deles, apesar que nós vamos ter que falar algumas coisas, porque eles apoiaram o golpe, né? Então aí já fica difícil de você fazer uma crítica. Que crítica você vai fazer com uma esquerda que apoiou o golpe de Estado? E a gente sabe que tem gente aí sendo financiada diretamente pelo imperialismo, né? A presença da Fundação Ford, do NED, etc. e tal, é desastrosa, é muito significativa. Mas no caso do PT, o PT primeiro permitiu, né, que aquele sentimento, aquela consciência política que havia se formado na época do golpe, de que PSDB e outros são todos golpistas, são inimigos do país, são inimigos do povo, o PT fez tudo que era possível para desfazer essa ideia. O que significa resgatar, né, aqueles que haviam sido condenados aos olhos, não da maioria da população, mas de uma parcela importante da militância de esquerda. Porque você só vai efetivamente ganhar a consciência da população se você tiver, em primeiro lugar, ganho a consciência dos elementos mais politizados da esquerda. Quem que vai convencer a população? A Rede Globo? Em 3 meses de campanha eleitoral você vai convencer a população? Não é possível. Então o PT fez o impossível, né? Resgatou figuras aí, por exemplo, nos últimos tempos a gente é obrigado a conviver com o espetáculo do Reinaldo Azevedo ser um ídolo da militância, de um setor da militância petista. É uma coisa escabrosa, né? Não é só ele, várias outras pessoas. À medida que o pessoal foi se descolando do bolsonarismo, por conveniência, logicamente, eles foram sendo eleitos como democratas, o que é falso, porque o golpe não foi dado pelo Bolsonaro, o golpe foi dado pelo pessoal
da chamada terceira via. Esses são os verdadeiros golpistas. Quem organizou o golpe e assumiu o governo no lugar da Dilma Rousseff foi Michel Temer, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro navegou na onda que eles criaram. Né? E por aí a gente pode ver como a coisa foi direitista da parte deles. Bom, depois veio aí a pandemia, né? Aí também todo um setor do PT não conseguiu nem perceber, e os que perceberam não falaram absolutamente nada, que toda a questão da pandemia era uma manipulação para novamente resgatar os setores da burguesia que deram o golpe. Toda a conversa mole da pandemia, o negócio do negacionismo, papapá, que ninguém podia criticar, foi criando um clima de fortalecimento dos golpistas. Eles souberam usar o Bolsonaro com grande habilidade para empurrar a esquerda para a direita. E a esquerda caiu nesse golpe. Né? Chegou um momento em que a maior parte da esquerda repetia como se tivesse perdido totalmente a noção do que estava falando, que o único inimigo era o Bolsonaro, que você tinha que se aliar com o Fernando Henrique Cardoso para conter o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro é um produto do PSDB, da Rede Globo, dessa gente. Então fizeram o possível e o impossível, né, para confundir o panorama político, que agora está confuso. Tão confuso que um candidato como Eduardo Leite, que é um golpista, que é um bolsonarista, no final das contas, é uma pessoa que provavelmente é muito pior do que o Bolsonaro, inclusive, se ele assumir a presidência da República, vai aparecer aí como candidato da democracia, sendo que eles acabaram de dar um golpe de Estado. Tá? Acabaram de estuprar a democracia, entre aspas. Então a esquerda fez um serviço aí muito ruim, né? Que foi completado agora com o Lula escolhendo o Alckmin como vice na sua chapa, e ao que tudo indica, né, essa candidatura do Alckmin vai servir para que o Dória, que fez tudo errado no final das contas, né, seja substituído pelo velho, bom, tradicional PSDB de São Paulo, que é provavelmente a coisa mais destrutiva, mais criminosa que já passou pelo Estado de São Paulo, essa formação política do PSDB de São Paulo. Isso aí está sendo ressuscitado na forma do PSB, que para ser um PSDB só falta o D e não, mais nada. Né? E na verdade nem falta o D. Então, quer dizer, a política da esquerda é uma política muito ruim, muito negativa, e vai ter consequências, mesmo que eventualmente, né, o que não parece, nesse momento não parece muito provável, a candidatura do Lula seja vitoriosa, tudo isso daí acabará sendo utilizado para restabelecer o PSDB. Ou seja, uma política ferozmente contra o povo, neoliberal até a medula, que é a coisa mais destrutiva que aconteceu no século XX, né? O número de vítimas aí da política neoliberal é uma coisa que chega perto da Segunda Guerra Mundial. Sem falar na situação de pobreza crônica que se espalhou pelo mundo. Então tudo isso está sendo resgatado, tudo isso em nome da democracia. Esse aqui